Olá, tudo bem vocês? Pai Kleber nesse Klebercast mais uma vez. Aliás, que maratona, né, gente? Nessa sexta. Feliz aniversário. Obrigado, gente. Estamos aqui comemorando um aniversário, 48 anos de idade, com saúde, com vitalidade, com harmonia. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento. Eles foram escolhidos por Maria, tanto o Rodrigo quanto o Marconi. E vai ter outros membros aqui na mesa e tal, mas hoje tinha que ser eles, né? Maria queria que eu passasse com eles, eu tô passando com eles. E desde já, obrigado pelas felicitações aí nas mídias sociais. Que algum possa abençoar vocês e que eu possa ser uma pessoa melhor, mais instruída, mais centrada e trazendo o melhor conteúdo para vocês. Tá? Podia estar fazendo várias coisas, podia estar descansando, mas estamos aqui trabalhando para trazer o melhor do espiritual. Ok, gente? Obrigado, obrigado, obrigado. E dá um alô aí pra todo mundo. A bênção, meu pai. Uma ótima sexta para todos vocês que estão acompanhando esse programa. Parabéns, meu pai. Muito obrigado por tudo que o senhor faz pela gente. Eu que agradeço. É uma honra fazer parte desse momento tão especial nesse programa. E vamos que vamos. Vamos lá, Marconi. Bênção, meu pai. Muito obrigado, audiência. Muito obrigado, meu amigo Rodrigo Atração. Pai, feliz aniversário. Obrigado. Eu sou muito grato por fazer parte dessa pedaço mais da sua vida aí. E vamos que vamos, só crescendo e compartilhando, né? Vamos em frente. É isso aí. Bom, o papo é informação. A gente vai trocar uma ideia aqui, vamos fazer um bate-bola nesse programa especial de aniversário. Né? Aqui do estúdio pode vir e ele tinha que ser selecionado, ele tinha que ser o primeiro. E a gente está fazendo isso cumprindo com os desígnios da Dona Maria Padilha. Inclusive, a gente está aqui com uma estátua também do Tranca-Rua, maravilhosa. Inclusive, um presente da filha Simone. Obrigado por esse presente maravilhoso. E muito obrigado até pelos outros presentes também que eu ganhei. Nossa, até engasguei, gente. Eu não sei onde que eu vou colocar tanto presente, mas vamos lá. Vou dar um jeito, tá? E obrigado a todos os filhos e filhas também que me felicitaram e os seguidores, ok? Mas vamos lá, gente. Eu vou começar com a primeira pergunta aqui, pra gente fazer esse bate-papo aqui interessante. Com a espiritualidade rica que a gente tem, com a grandiosidade da espiritualidade que a gente tem em território nacional, aí vocês fazem o bate-bola vocês aí, que eu quero ouvir vocês agora, né? Você acha que tem essa necessidade de a gente sair daqui para se iniciar em outros países, e a gente procurar espiritualidade em outros países, sendo que a espiritualidade de outros países veio até a gente? Vocês acham que tem essa necessidade de gastar, de conter títulos? E assim, não é uma crítica. Eu só acho que a gente tem ferramentas o suficiente para a gente poder se cuidar dentro do nosso território nacional, como as nossas entidades, né, os nossos guias, sem a necessidade de buscar situações fora do nosso país. Tá? Eu entendo assim, e não é uma crítica, tá, gente? Cada um faz o que quiser da sua vida. Eu tô aqui expressando a minha opinião. Eu quero ver de vocês aí com tempo livre, fiquem à vontade. Vamos começar assim. Bom, pai, eu acho que assim, eu não vejo essa necessidade, né, da gente buscar a ritualística em outros países, em outros lugares do mundo. Por quê? Porque o Brasil é um país rico. Eu acho que a energia do orixá é uma só, sendo no Brasil, sendo fora. Porque vamos dar um exemplo de Yansan. Yansan é o vento é um só, tanto no Brasil quanto fora. Né? Então, Concordo, assim, perfeito. eu acho que o orixá ele é onipresente, então ele está presente em todos os locais do mundo. Então, o que difere o Brasil, vamos supor, da Nigéria, da África, né, o candomblé praticado aqui, talvez seja um dogma, talvez seja a forma de conduzir, talvez a ritualística, né? Cada um tem sua particularidade. Mas eu creio que a fé, ela não tem nacionalidade. A fé é uma só. Então, tudo que é feito aqui tem o mesmo valor do que feito por lá. Aqui nós temos excelentes sacerdotes como o senhor, como outras pessoas na Bahia, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, então, espalhados pelo país. Então, eu acho que cabe mais a pessoa tentar saber aonde ela está indo,
dentro do território nacional, ao invés de gastar dinheiro buscando viajar, buscando passear, é mais fácil você concentrar o seu QI, a sua informação, o seu dinheiro, tentando buscar um terreiro de confiança aqui no Brasil, um pai de santo que vai te ajudar, que vai conseguir trabalhar da forma que você acha correto, né? Então o tempo e o dinheiro que você vai para fora, que talvez você faça alguma coisa que você possa nem conhecer o que é feito lá fora e não ter ninguém para te explicar o que está sendo feito, talvez no Brasil você não vai ter esse problema. Porque você vai ter uma pessoa de território nacional e que se acontecer algum problema, vamos dizer assim, problema, né? Você tem comunicação, você pode entrar em contato com a pessoa. Vamos supor, se eu vou daqui na África, faço um procedimento lá na África, faço uma iniciação. Quando eu vou ver aquele pai de santo novamente? Será que eu vou ter contato com ele? Será que é legal? Né? E até porque para trazer essa turma para cá também é bem caro. É bem caro, entendeu? Então, assim, difícil comunicação, difícil entendimento, difícil tudo. Então, talvez, eu acho que isso também está atrelado um pouco à moda, né? Aquela coisa da moda, o que é de fora é melhor do que o Brasil, quando na verdade a fé é uma só. Sensacional. Sensacional. Faça a sua análise. Bom, eu gosto muito de conversar com esses senhores porque a gente levanta muito sobre esse assunto e esse assunto a gente conhece bem, pesquisa bastante, né? Então, a espiritualidade nacional, vamos abordar isso como um todo, eu acho que ela é uma das mais ricas do mundo hoje, porque é muito difícil você encontrar um povo hoje que tenha fé igual a nossa brasileira. A gente vê a dedicação que os filhos têm, né? A gente não pode generalizar, é claro, mas assim, a gente vê muita fé no povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que é muito atrelado a essa coisa da religiosidade como um todo, né? Mas vamos olhar por um contexto. Quantas pessoas não vêm de fora dos estrangeiros buscar este conteúdo que nós temos aqui? Sim. Né? Então, que às vezes as pessoas não têm grandes participações. Então, gosto muito desse assunto de falar justamente com o Pai Kleber, porque ele é um grande estudioso igual a mim. A gente já conheceu todas as designações das igrejas, a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, né? E muitas das pessoas que às vezes se desiludem com as suas religiões fora do Brasil, vêm para cá buscar alento no nosso espiritualismo, buscar respostas que eles não têm. Né? A falta do ente querido, a gente fala muito aqui no Brasil de psicografia, a gente fala muito de Kardec, a gente fala muito das referências, né, que tem religiosas, até de panteões egípcios, da parte hinduísta, a gente fala de coisas até mais difíceis, do shintoísmo e tudo mais, que são práticas mais fechadas, coisas mais asiáticas, né? E o que tem de gente que vem buscar e se encontra aqui no candomblé, na matriz africana, que recebe aquela resposta e vê o poder acontecendo, né? A gente fala muito do Pai Kleber. O Pai Kleber é um cara que se levantou de muitas situações e ele se usa muito como exemplo disso, né? A fé me salvou. Mas foi só a fé? Não, foi a prática, né? Foi exatamente. Então eu acho que a espiritualidade brasileira hoje ela é muito, muito grande. Ela tem arquétipo para todo o coração, para toda a fé. E acho que todo mundo aqui que procura realmente uma resposta e está disposto a pagar o preço de entender isso e de ir atrás de resposta, consegue uma evolução muito grande de vida. Eu sou exemplo disso. Interessante, porque assim, né? Poxa, Orixá caminhou tanta gente nessa vida, né? Caminhou tantas pessoas, né? Caminhou as entidades também, a gente não pode esquecer das entidades do Exu, como o Gira, eu sou exemplo disso. E, infelizmente, na minha opinião, tá? Na minha concepção, aí vocês tirem a conclusão de vocês que estão assistindo, independente do local do mundo que vocês vão assistir esse programa. Parece que no Brasil se segue umas tendências, se segue umas modas assim muito loucas, né? Eu tenho uma concepção que o sangue é vermelho em qualquer lugar. Bem, Sapai. Eu acho que um ritual bem feito, ele pode ser bem feito aqui, pode ser bem feito lá. Como eu falo, independente de a gente ter um culto derivado africano, eu acho que a gente tem um país que não nos falta nada e não tem essa... como eu falo, eu acho que como complemento a nível de estudo, a nível de situações de hierarquia, continuidade, ok. Mas esse fetiche de, sabe, eu tenho que ter um título, eu tenho que ter algo a todo custo, não tem necessidade, porque tem muitos brasileiros aqui que já são bem-sucedidos e não precisa de nada do africano. É verdade. Qual é a sua opinião? É verdade. Concordo que aqui, como eu mencionei, o vento é um só, o orixá é um só, a energia é uma só, independente se é em solo brasileiro, se é em solo africano,
seja onde for. Então eu acho que isso é muito modinha, né? Vamos dizer assim. Pessoal, planta uma tendência, vê na internet, vê em TikTok, Instagram, fala, vou seguir aquilo. Fulano fez, eu vou fazer também. Um artista fez, pronto. Ditou a regra, vou atrás, sem saber quais são as consequências daquilo. Porque é muito legal você colocar um vídeo do início e o fim. Que fim deu aquilo? Deu certo, Perfeito. não deu? A gente vê muito vídeo de início. Hoje eu estou aqui Perfeito. na África do Sul, vindo não sei o que, tá bom. Passou 2 anos, a pessoa não falou se a vida deu certo, se não deu, se caminhou, se não caminhou. Então é muito bonito, né? O início é sempre bonito, mas e o fim? Porque assim, né, o Marconi, e você que estão assistindo o programa, eles vêm pra cá pra ganhar dinheiro. Né? É nítido que o nigeriano, o africano em si, que a África é um continente, muita gente tem a África como país. Não, a África é um continente. Infelizmente, o estudo brasileiro está decadente, né? Está Sim. decaível. Você pega a escolaridade das pessoas, as matérias, nossa. Enfim, a gente vai falar sobre questão educacional num próximo episódio. Você pega o africano em si, ele vem para ganhar dinheiro. Mas, engraçado, você não vê o africano incorporando a entidade, Não, incorporando as nossas pombogiras, não. carregando a nossa bandeira Verdade. e defendendo o Brasil com unhas e Verdade. dentes. Né? Verdade. Então fica essa indagação para Verdade. você responder. Interessante. Esses dias eu tava fui fazer uma compra, um negócio, eu vi alguns rapazes nigerianos trabalhando no mercado, né? E eu achei muito interessante a alegria deles, né? Então você vê que as pessoas vêm para cá buscar o alento que eles não têm dentro de casa. E às vezes um trabalho simples é uma coisa que a pessoa, estando aqui, tem aquela liberdade, né? Que a gente, né, professa tanto e tudo mais, e eles se encontram aqui. E o pai falou uma grande verdade. Eu nunca vi um sacerdote nigeriano fazer isso, é verdade. Não vi mesmo. E olha que a gente já rodou em vários lugares. A gente tem amizade com sacerdotes de Fá, de Kimbanda, e realmente não conheço nenhum. E aí você entra numa esfera, né? Você acabou de mencionar, eles estavam o quê? Alegres. Exato. Cara, o cara veio de um país e tá alegre Exatamente. aqui. A gente vai Exatamente. num país que tá tranquilo para um país que não tem alegria, teoricamente. Porque E se vive ele em veio guerra pra cá- civil, né? Eu ia falar isso pro pai. Então Ninguém como é que você civil. vai sair de um país tranquilo Hoje- para se iniciar no meio de uma guerra? Hoje tem lugares da África que você não pode frequentar. Sim. Por causa justamente do estado de sítio, por causa da história da Guerra Sim. Civil. É dificílimo. E o pai falou uma coisa de verdade. É engraçado. Existem sacerdotes que saem daqui, dizem que vai, né, pra África, porque vai fazer, não sei o quê, papapá. Ah, eu vou fazer os cursos, não sei o quê. Cara, olha a tarimba do nosso sacerdote, que não Sim. precisa disso o tempo todo, de ir lá ficar procurando informação que ele tem aqui. E, de novo, né, o pai Kleber é um grande exemplo para nós com relação a isso. Com a fé certa, do jeito certo, um ovo e uma coisas vela acontecem. fazem milagres. Sim, sem dúvida, sem sombra de Sim. dúvida. Acho que As é bem coisas por aí. acontecem, as coisas Sem sombra de acontecem. dúvida. É bem por aí. A gente já viu, né, muitas coisas assim, curandeiras, simplistas. Ah, eu sou testemunho Levantar de várias vidas, coisas. salvar Sim. vidas, Eu sou né, testemunho, fazer já vi várias o senhor coisas fazer assim. várias coisas. E hoje parece que é uma coisa, né? Além do mercado da fé estar inflacionado, parece que se a pessoa vê um copo d'água, tomar um benzimento com um copo d'água com uma vela, parece que aquilo não é o suficiente. Não. Parece que ele tem que ver uma floresta de ebós, de trabalhos para acreditar. ludicamente, isso aqui vai dar certo, porque agora isso aqui, nossa, ele fez um trabalho lá bonito e às vezes não tem nada ali. Às vezes o cara tá fazendo aquilo para enganar você com as quantidades, não com a qualidade. É isso, é isso. É na Entendeu? Então simplicidade isso que é um se absurdo. encontra Isso eu resultado. acho isso um absurdo. Nós estamos É. completando, perdão, pai. Nós estamos falando sobre isso antes do senhor chegar e é verdade. Muitas das vezes a gente pega as pessoas que estão numa igreja A ou num culto A e a vida dela não anda, a coisa não acontece, não sei o que, tá. Aí chega alguém para ela e fala para ela assim: não, você tem que ir no terreiro tal. Não, você tem que ir na igreja tal. Aí ela para do que ela tá fazendo aqui e vai para o outro lugar. Quando ela chega lá e a vida dela dá certo, o que ela fala? No outro lugar não tinha Deus. No outro lugar não tinha força. Sempre a O culpa é do orixá lugar, né? não era referente. Exato. O sacerdote do outro lado não prestava. Mas ela mudou o comportamento dela? O que aconteceu? Do outro lado ela mudou o comportamento, ela parou de beber, Foi ela começou a reeducada. trabalhar, ela foi reeducada e as coisas deram certo. Que é uma Quem coisa é que a gente faz responsável? muito, né? Sim, a Exato. É uma reeducação. coisa que a gente faz muito. Então, da onde veio a Legal. vitória, né? Da Boa onde visão. veio essa Boa visão. situação? Inclusive, essa questão da reeducação, ô Marconi, é o quê? Que é o que a gente procura fazer internamente com a nossa casa. Né? A gente está colocando aqui no podcast esse papo em família para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que a gente faz. Lembrando, gente, elucidar vocês, não é falar para vocês virem para nossa casa, não. Você vai chegar na nossa casa se você tiver que chegar, ok? A gente não tá aqui para pegar a fricção de ninguém. Só que assim, por exemplo, você tem um sacerdote. Você vai passar por um determinado ebó. Ele não te prepara. Ele só passa. Aí você vai fazer uma entrega pro seu Exu e pra sua pombogira.
né? Que é sempre com a premissa de estar cobrando. Você Sim. está devendo, sabe-se lá o quê. Ele também não te prepara. Ele só te joga na cova. Aí você vai para uma obrigação mais profunda, que pode comprometer sua vida, pode comprometer sua espiritualidade, pode Exato. comprometer sua ancestralidade. Ele também não te prepara. Ele não faz um preparo antes da execução. Lembrando que nós que somos culto de religião, que mexe com a natureza, a gente tem que entender que primeiro você precisa arar a terra. Pensa, pai. Você Exatamente. precisa preparar a terra primeiro. Exatamente. Você precisa preparar a terra, você precisa de um tempo para aquele local, aquela cabeça, aquele corpo, aquele pensamento germinar, florescer. E aí o que acontece? Esse tipo de pessoa que você está falando, que eu achei bem interessante sua tese, ela não foi preparada em nada, ela passou por um monte de trabalho que acabou não dando certo porque não teve preparo. O que ela vai fazer? Ela vai se frustrar, vai falar que o cara é um charlatão, vai falar que deu errado, que pagou, que investiu, mas ela só quer fazer o trabalho. Ela não tem, o sacerdote não avisou para ela, ó, vamos fazer isso, vamos começar com um banho aqui, vamos fazer uma coisinha aqui, vamos preparar você para a absorção do que vai acontecer com a tua vida. As pessoas só querem faça e aconteça. Zero preparação. É verdade. Que é o que a gente não faz na nossa casa. Né? A gente prepara as pessoas hoje ainda mais. Você tá entendendo? Para a questão da execução. Porque, por exemplo, eu tenho muitas pessoas próximas a mim. Eu sempre pergunto 10 vezes: é isso? Sim. É isso que você quer? É isso que você vai viver? Você tem certeza? Você vai? Você quer ir? Eu sempre estou. Porque é como eu falo. É uma questão que envolve poder. Magia envolve poder. Espiritualidade envolve poder. Se você não tem certeza do que você está fazendo, não vá ouvindo qualquer sacerdote e vai entregando seu corpo, sua cabeça e sua vida para fazer as coisas. O pai faz Verdade. questão de deixar lá na casa, por exemplo, dificilmente, de todo o tempo que eu tenho de carreira com o senhor, eu nunca vi o senhor iniciar alguém com menos de um ano de casa. Não, no Não. mínimo 2. No mínimo. Justamente porque, será que a pessoa quer isso mesmo? Será que ela quer essa responsabilidade? Ela vai arcar com a responsabilidade que tem toda a ritualística, que tem tudo isso? Pô, você tem que manter seu ibá limpo. Sim. Você tem que manter suas coisas em ordem. Você tem que se manter limpo. Sim. E se manter limpo é de várias formas. Não ficar em fofoca, não ficar se misturando com gente baixa, não ficar trocando energia com qualquer Zé Ruela da esquina, não fechar qualquer tipo de negócio. Você tem que ter uma coerência. Porque, como eu falo, a gente já não se governa mais, né? Bem, A gente já não se comanda mais, né? Você tá entendendo? Então, gente, vocês que estão atrás desse mercado da fé, presta atenção. O Brasil é grande, tem muita gente boa ainda. Tá, eu sei que tá defasado o mercado, tá bem complicado o mercado espiritual, mas deixa a sua espiritualidade falar, deixa ela vibrar, deixa ela procurar. Entendeu? E quando você entregar, tenha certeza do que você vai fazer, porque é um caminho sem volta. com certeza. É um Com caminho sem volta. certeza. Então, presta atenção. Com certeza. Entendeu? Eu costumo dizer que assim, é igual muitas pessoas, pô, pai Kleber, você não vai pra África, você não vai pra aqui, você não vai pra lá. Eu falo, ué, o Brasil tem tudo, cara. Não me falta nada aqui. Sim, O Brasil me deu tudo. sim. Eu não tenho essa necessidade para uma outra língua, para um outro povoado, ser discriminado, ser tratado mal, como se eu fosse um encosto no país dos caras. Não, eu tenho meu país, eu tô tranquilo. Não tem essa necessidade, tem esse fetiche, não. Verdade. Entendeu? Mas vamos lá, vamos continuar aqui a resenha, né? A iniciação de crianças na concepção de vocês dois. Eu tenho uma opinião, depois eu vou ver que eles falarem, eu vou expressar a minha. Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Você acha que isso tem que maturar um pouco mais? Ou você acha que realmente já tem que ser feito assim? Já para a criança ter um caminho de vida e de repente não se perder por determinadas situações. Qual que é a visão de vocês dois? Comece pelo Rodrigo. Bom, pai, eu acho que isso é uma situação muito peculiar. Por que peculiar? Eu acho que quem pode decidir se a criança pode ou não ser iniciado, primeiramente é o pai de santo através do jogo de búzios. Porque o búzio vai dizer para ele qual é o caminho daquela criança, qual é o destino daquela criança. Em segundo ponto, aprovação, claro, dos pais, né? Junto com o pai de santo, entrar no consenso para poder fazer todo esse processo, essa ritualística.
Porque assim, existem crianças que realmente, né, eu andei lendo e pesquisando sobre esse tema, existem crianças que realmente nascem com essa missão de serem iniciados enquanto crianças. E muitas vezes isso acaba evitando uma doença no futuro, evitando uma morte precoce, evitando alguns outros males. Então, aquela iniciação não é por moda, não é para agradar os pais, não é para agradar a criança porque viu a mãe fazendo e frequenta, não. Aquela iniciação muitas vezes é até mesmo para salvar aquela criança de algo que poderia acontecer no destino dela, Ancestralidade, né? Alguma coisa de que aquela criança carrega, aquele espírito, né, carrega. Então eu vejo que existem, não, isso não é um tema na minha concepção fechado. Tem que se fazer? Não pode se fazer. Eu acho que isso é um tema de caso a caso. O jogo, o pai de santo analisa e aí toma-se a decisão. Essa é a minha visão em relação a isso, né? Porque nada, no candomblé, né, na religião, não é uma ciência exata, onde pode-se tudo, não pode-se nada. Cada caso tem uma situação diferente. Interessante. Eu acho que o que você levantou é perfeito. Eu acho que as pessoas deveriam dar mais oportunidade à espiritualidade, como um todo. Eu acho que as pessoas deveriam dar mais oportunidade. Por que a gente está dizendo isso? Eu sou testemunha, eu acho que foi uma das ritualísticas que mais me impressionou na casa do pai, foi justamente o tratamento de crianças. Eu vi que é uma coisa muito séria. Eu vi o que realmente é o poder de um bom sacerdote na vida de uma pessoa. Ela salvou 2 crianças, eu sou testemunha, eu vi acontecer. Entendeu? Por isso que eu levo um respeito muito grande ao meu pai de santo, não só pela pessoa que ele é, mas eu vi ele salvar vidas. E essas 2 crianças me impressionam muito, esse ritual. Então eu acho que existe muito preconceito, né? Eu acho que os pais e as mães deveriam dar mais oportunidade à parte espiritual, principalmente ao oráculo. Sim. O oráculo é um instrumento sagrado. Entendeu? Muitas vezes, muita coisa poderia ser evitada se uma mãe desse a oportunidade a consultar um bom pai de santo ou um bom oraculista e dar a ele a oportunidade de ler o que aquela criança precisa. Às vezes ela precisa daquilo, às vezes não. Né? Às vezes ela tem um caminho que é diferente daquela religião e que ela pode se frustrar com relação àquilo, ou não. O pai usa muito a expressão abiku, né? Então Sim. a gente não fala muito para não, né? É. não ter intenção da energia, mas isso é muito sério. Né? Então, eu acho que para você que tem medo, para você que está com receio, que tem criança pequena, se achar um sacerdote que seja de confiança, é muito interessante a pessoa consultar um oráculo. Porque, de novo, né, eu já vi o pai fazer previsões e colocar um caminho melhor na vida de crianças que hoje são adultos férteis, são adultos prósperos, são pessoas que ganharam caminho e que eu acho que isso também é muito interessante. Se desfizeram de amarras antigas, problemas de outra vida, problema de pacto, problema que vem com problemas de mãe e pai de antes, e sofrimentos e tudo mais, que tudo pode ser evitado com um bom oraculista jogando o jogo certo, fazendo o tratamento certo, tudo isso poderia ser livre. Não, e também não quer dizer exatamente que a criança precisa ser iniciada, às vezes a criança precisa de um tratamento X, ou não, aquela criança realmente nasceu por orixá, se ela não fizer a iniciação, ela pode ter problema, XYZ, mas o oráculo fala, né? Então, eu penso assim. Acho que a pessoa deveria dar mais oportunidade. E assim, a gente sabe que a estruturação de uma sociedade é a infância, né? Sim. Eu acho que quando a gente erra ali, que é o que tá acontecendo muito, né? Hoje a gente pega crianças aí, precoces inclusive, né? Crianças com 8, 9 anos, 10 anos de idade já precoce, até por causa dessa questão da rede social. E eu acho que uma estruturação religiosa bem educada, né, uma adequada, bem educada, eu acho que faz diferença na sociedade, né? Porque eu acho que hoje, para as nossas crianças, está faltando muito essa questão do culto, não só do culto afro, mas de uma forma geral. Sim. Entendeu? Só que a gente também tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a gente tem essa questão agora da onda dos pastor mirim. Porque a gente tem essa questão de pai e mãe por trás, que quer ganhar dinheiro. Sim. E acaba colocando a figura da criança na frente da câmera para angariar ser instrumento financeiro. Isso também a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas eu sou de comum acordo, sim, que eu acho que a gente tem que dar uma estruturação, né, religiosa. Eu acho que se você já conseguir ter essa doutrina o quanto antes possível na vida daquela criança, porque fica daquela coisa também de dar escolha. Hoje a gente está vivendo num mundo praticamente liberal e deliberado. Você tá entendendo? A criança vê o pai, ou cresce vendo o pai e a mãe fazendo determinadas coisas. Quando cresce,
Ah, mas você também fazia, Sim. né? Cobrança. Você também fazia. E aí fica difícil. Então, falando minha opinião, quem quiser discordar, não tem problema com isso, que a gente é bem democrático com relação à opinião. Eu acho que, sim, eu acho que as pessoas poderiam sim pegar os seus filhos o quanto antes, quanto mais novo, e levar para uma doutrina. Eu acho que está aí uma das formas de reeducação e uma das formas de você manter o futuro daquela pessoa meio que assegurado. Essa é a minha visão. E eu Né? concordo. Eu gostei muito Concordo. da visão de vocês. Eu acho que se você que está assistindo aí, não tem que se recriminar porque você iniciou sua cria cedo. Entendeu? Eu acho que amanhã ou depois você vai acabar agradecendo, porque isso pode acabar salvando a vida do seu filho ou filha. Tá? Que fique bem claro isso. Mas vamos lá. Então eu sou favorável, eu acho sim que é bom, tá? O quanto antes iniciar, né, as crianças no culto. Mas vamos lá. Sacerdotes sem ter vivido experiências, né? Hoje a gente tem uma grande proliferação de sacerdotes. Cada hora aparece um novo. Mas sem nenhum tipo de EAD. experiência. Alguém faz a iniciação, alguém fala que aquela pessoa serve para abrir terreiro, ter casa aberta, dar continuidade na vida das pessoas, mas ela não passou nada. Ela não foi com o tempo maturando, vivenciando, experienciando certas coisas. Com a facilidade das redes sociais e com essa facilidade da proliferação financeira, você acha que isso tem sido um câncer? Isso tem desconstruído muito o nosso culto? Tem comprometido muito essa questão de hoje a gente ter mais pessoas confiáveis para poder cuidar da gente? Bom, É vocês dois aí. eu acho que esse é um dos temas que mais tira a credibilidade da religião no momento, na minha concepção. São chamados charlatões, né? Hoje em dia, a pessoa vive no terreiro, ou nem viveu, passa 1, 2 anos, 3 anos, sei lá, na casa de santo, seja umbanda, seja candomblé, e se autodenomina pai de santo. Sai, tem uma condição ali, aluga uma casa, aluga um espaço, abre um terreiro, compra umas imagens, arruma alguns loucos para seguir aquela loucura e monta simplesmente um terreiro, se denomina pai de santo, né? Eu conheço várias pessoas, eu não vou citar nomes, mas eu conheço no mínimo umas 3 que fizeram dessa forma, que hoje têm casas abertas dessa maneira, que atendem pessoas, mas que são pessoas que a gente traz até em outros programas nossos aqui, que não construíram nada na vida delas pessoais. Que a vida dela é uma bagunça. Então, se a vida dela é uma bagunça, como que ela vai cuidar de alguém? Qual a fundamentação dessa pessoa para botar a mão em alguém? Eu acho que é um perigo, beira um crime. Uma pessoa dessa pode destruir uma pessoa que vai lá procurar ajuda desesperada. Porque assim, todos querem ser pai de santo, mãe de santo ou chefe de terreiro com um único objetivo, essas pessoas, para ganhar dinheiro. Facilidade financeira. Entendeu? Transformar uma religião, transformar um cargo tão importante como uma profissão. Não que não seja, não que os pais e mães de santo, sacerdotes, não precisam receber pelo trabalho, precisam sim. Só que uma coisa é ele receber por algo que ele entrega, que ele faz acontecer. Outra coisa é você ir para a mão de uma pessoa dessa que não vai te entregar nada, pelo contrário, vai destruir a sua vida, dependendo do que for feito, e vai querer receber muitas vezes até mais caro do que um sacerdote de verdade. Não, isso é verdade, Que o concordo, preço deles concordo. geralmente é mais caro que um sacerdote de verdade. Entendeu? Então, assim, tem muitos charlatões. Você passa hoje num ponto de ônibus, tem lá, trago a pessoa amada em 3 O cara quer dias. fazer o pé de meia dele, né? Você entendeu? Verdade. Então tem muita gente despreparada que passa 1, 2 anos, 3 anos dentro de uma casa de santo, observando toda a funcionalidade da casa de santo, sai, monta algo, e aí fala, e sempre é assim, sou iniciado na Bahia, sempre a Bahia. Bahia, Minas Gerais, nunca é um local perto. Já perceberam? Por quê? Porque você não vai atrás da pessoa. A pessoa fala assim, sou iniciado com o Qualquer Pai referência Kleber. serve, né? O Pai Kleber é uma pessoa pública. Você passa a mão no telefone, liga, manda mensagem. Você conhece o Rodrigo? Não, ele não é iniciado para ser pai de santo. Pronto, acabou. Agora, com o Joaquim de Minas Gerais, com o José da Bahia, é muito fácil eu falar que eu passei. Quantos não usam esse nome? Ah, eu sou da mãe menininha de Gantuá. Todo mundo é de lá. Exatamente, coitada, né? Todo mundo é de lá. Então, assim, eu Infelizmente. acho que, infelizmente, hoje, uma das principais causas que deixa a credibilidade da religião, do candomblé, da Umbanda, em baixa no Brasil, são esse tipo de gente. É verdade.
usar uma frase do pai Kleber aqui. Energia não mente. Você pode ser ateu, você pode ter qualquer tipo de religiosidade, qualquer tipo de fé, qualquer tipo de credo. A energia existe e ela não mente. Se você acha que você, sendo um dito sacerdote, que você vai fazer um cursinho, você vai fazer qualquer coisa e acha que não vai pagar por isso, vai. A consequência é muito grande. Você que está procurando um pai de santo, você que está querendo frequentar uma casa, você que, o pai Kleber fala muito isso, que está frequentando uma casa que você não está bem, para hoje, para agora. Sim. Porque isso é muito sério. Nós conhecemos, nós já vivenciamos N situações de sacerdotes, charlatões e pilantras destruírem a vida de outras pessoas. Tira o dinheiro, tira o amor, tira tudo. O pai Kleber já falou isso várias vezes. Existem ritualísticas que esses pais de santo usam para prender filho. Não, o que mais acontece, né? E prende a sua vida. E esses charlatões, eles acham que, não, eu aprendi 2 magiazinhas ali, eu vou fazer 2, 3 e vai funcionar. Nós vimos há pouco tempo nas redes sociais o pessoal se revoltando, o pai de santo sendo represado, apanhando, e daí para pior. Desvivendo, né? Entre outras coisas, exatamente. Né? Entendeu? Então, assim, as pessoas acham que não vão ter consequências com relação a isso. Eu já propus isso para o pai Kleber, mas nós vamos fazer um dia um programa só falando sobre dinheiro. Exclusivamente sobre dinheiro. A gente vai falar com relação a dinheiro, a gente tem um conhecimento bem bacana com relação a dinheiro. Gente, tomem cuidado. De novo, tomem cuidado com seus filhos, tomem cuidado com as pessoas que frequentam as casas que vocês frequentam, as pessoas que frequentam a sua casa que dizem que são sacerdotes, que são benzedores, que são... Porque, de novo, aqui vai um alerta de uma pessoa que vive a vida com um sacerdote sério. Isso não é brincadeira. A vida pode destruir de verdade. Sim, sim. É complicado. Eu sou, infelizmente, testemunha, já vivi isso. Antes de conhecer o pai Kleber, já passei por alguns lugares, já fiz alguns trabalhos em lugares de pessoas que não tinham a mínima condição e hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu, com as aulas, com toda a vivência, a gente fala, o que eu fiz? Aonde eu estava com a cabeça de ter ido pelo menos uma vez na minha vida num lugar desse? Você entendeu? O desespero, a inocência e sempre aquele papo, você vai morrer. Sempre aquele papo, o Exu tá te cobrando, a entidade está te cobrando, você precisa fazer tal coisa, você precisa matar um bicho, você precisa fazer não sei o quê. E aí você gasta. O que tem, o que não tem, você tá em desespero. Você fica naquela esperança, né, da situação ocorrer, né? É verdade. É complicado. Eu posso, assim, ser testemunha, eu vivi dentro de uma casa de Umbanda na época, 3 anos. Eu me lembro até hoje, o dia que eu entrei empregado, trabalhava, o Exu disse pra mim, você tá trabalhando? Tô. Você não tá gostando muito de lá, não, eu vou te tirar de lá. Cara, eu fiquei 3 anos desempregado. Eu nunca mais arrumei emprego enquanto eu estive naquele local. Você entende? Então, não, assim, são muitas. São fora muitas a sequela coisas, que fica, né? São muitas coisas que eu passei. E eu vou levantar um detalhe aqui. Nós frequentamos hoje a casa do pai Kleber de Ogum, a gente tem acesso ao Lorde, Tranca-Ruas, Dona Maria Padilha. Nunca cobrou nada da gente? Olha só. Verdade. Eu nunca fui cobrado. A diferença, eu também olha não. só, porque a diferença é imensa. Né? Não esquece. A diferença é imensa. Então, a espiritualidade é uma coisa que é assim, né? A gente recebe ela de graça. Sim. Os nossos dons. E a gente entende que todo sacerdote ele tem que ganhar o dinheiro dele. Claro. Independente. Ainda mais esses produtos hoje estão mais caros e tal, tem muita coisa importada. Entre outras situações, tá? A gente não tá aqui falando que o sacerdote ele não tem que ganhar o dinheiro dele. Ok? Eu acho que eu sou a favor dos sacerdotes fazerem algo mais compatível com a realidade, dentro das circunstâncias da pessoa que procura. Porque ele também tem que ter uma autoanálise. Se a pessoa vai ser grata, se a pessoa vai ser ingrata. Eu acho que o oráculo e a espiritualidade de todo sacerdote tem a condição de ver se aquela pessoa vai ser boa ou não. Para algum propósito. E conforme ele vê essa situação, ele tem como ele cobrar mais ou menos. Essa é a minha concepção. Essa é a minha opinião. Só que o mercado inflacionou tanto que hoje o cara vê o culto afro como uma ponte para fazer um pé de meia e circunstâncias imediatistas, rápidas, sem medir as consequências e sem medir as sequelas. Porque, não se enganem, gente, tem muita gente que se engana, que acha que o culto afro você só vai fazendo as coisas erradas e não acontece nada. Acontece. Eu falo por mim, já tive experiências horríveis com isso, porque a gente é sacerdote, a gente é passível de erro, e acontece. Tá? Acontece. Então, como as pessoas hoje elas estão
mais ousadas, né? Hoje não se teme tanto aos deuses. Elas estão estapafuridiando, elas estão passando por cima disso aí. E que é o próximo tema, que é a próxima pergunta, inclusive, que é a questão da rede social. Tanto é que você pega muito pseudo-sacerdote, ou seguidores, ou simpatizantes, ou iniciados, ou não iniciados. Você entra na rede social, você vê uma guerra deliberada. Você vê uma guerra de um contra o outro, quem sabe mais, quem sabe menos. E um ataca o outro, e é a exposição de áudio, exposição de vídeo. O que você atribui esse desequilíbrio coletivo espiritual? Falta de fé, falta de preparo, o sagrado já também já não está abençoando tanto. Qual que é a sua visão particular, a sua do Marconi, sobre isso aí? Pra mim é total falta de preparo. Nem a questão, a fé nem entra. Sabe por que a fé nem entra? Porque o cara tá tão focado em arrumar confusão que ele esqueceu da fé dele já há muito tempo. Quem tem fé não tem De tempo uma pra certa esse tipo de forma, coisa. tem sentido. Entendeu? Então é falta de preparo mental, falta de equilíbrio. É um tipo de sacerdote, tipo de pessoa, que é o que a gente aprende muito nas nossas aulas, que é assim, pô, o cara, alguma coisa está errado. Não é possível que o cara fez uma iniciação num filho, ele é sacerdote, ele conduz uma casa, e olha o exemplo que ele está dando. Ele não consegue nem se controlar, como que é cobrar controle dos filhos. Então ele é o espelho da casa. Então você vê pelo nível do sacerdote, né? Aquele sacerdote tá arrumando confusão, intriga, videozinho em TikTok, Instagram, arrumando confusão. Fala, eu vou nessa casa? Vou fazer o que nessa casa? Já tô todo lascado, vou me prejudicar mais ainda. Então, assim, pelo nível do sacerdote, já vê o nível da casa. Se o cara tá lá xingando todo mundo, expondo o filho, expondo o cliente, você imagina o que ele vai fazer com você quando você entrar lá e fizer qualquer atitude que não condiza com o que ele acha certo. Porque muitas vezes você não fez errado, mas aquilo é errado para a pessoa, e não é errado para você. Então, assim, é muito complicado. Para mim, isso é total falta de equilíbrio. E é o que mais tem. E aí a gente volta um pouco no tema anterior, porque essa falta de equilíbrio, geralmente, nem toda a verdade é absoluta, mas 90% desses sacerdotes que dão esses showzinhos na internet são esses fakes. São esses sacerdotes fakes, que não têm preparo, que na verdade não eram para ser sacerdote, que não estão preparados para abrir casa. E aí, quando ele se vê apertado, qual a saída que ele tem? Vou gravar um vídeo, vou botar a boca no ventilador, vou fazer chover. É a saída que eles têm. Vou causar um caos, entendeu? E a culpa nunca é dele, é do filho, é do cliente, é da Maria, é da Equédia, é de alguém. Mas dele não, ele é perfeito. Ele não erra, entendeu? Belíssima análise. Essa questão do preparo, essa questão... Nós falamos outro dia num dos podcasts sobre reeducação, postura social, né? Postura dos sacerdotes e tal. Quero levantar 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o pai falou com relação à cobrança. Gente, não se esqueçam. O sacerdote, ele é um profissional. Ele é um profissional. Ele passou quantos anos o senhor Estudando. não demorou, pai? Sim, Estudando, se aprimorando e treinando e realmente fazendo, né? Fazendo aquilo para o filho ter resultado, para as pessoas terem resultado. Então, nada mais justo do que receber por isso. Até porque o pai também tem água para pagar, tem conta para pagar, é um ser humano como qualquer outro, tem que vestir, tem que comer do mesmo jeito. E nada mais justo do que ele ser abençoado, vamos por assim, receber por uma coisa que ele fez de bom grado e que deu resultado. Melhor ainda. O caminho não tem preço. Isso é muito bacana. O caminho não tem preço. Eu sou testemunha, já vi várias pessoas chegarem na casa do pai Kleber com N presentes, com N situações, agradecendo, porque conseguiram um emprego, conseguiu reestruturar a vida. Cara, isso é sensacional. Eu sou testemunha, né? Agora, rede social. Rede social, hoje em dia, ela é uma arma, né? Tanto para lá quanto para cá. Sim, concordo. Né? Se ela mal utilizada, você vai literalmente destruir a mente de um monte de gente. O pai usou essa expressão outro dia que eu acho que é muito legal, né? Injeção de dopamina, né? Sim. Injeção de dopamina. E a pessoa ela quer ver o conflito, ela quer ver o caos, ela quer ver. Ela se sente bem com aquilo, né? Sim. E pancada. Sim. A gente falou outro dia sobre haters e tudo mais, né? E a pessoa quer ver o conflito. Parece que aquilo alimenta uma coisa que, né? E aí o pai falou, pô, mas será que é falta de fé? Será que os deuses não estão abençoando? Eu acho que é ao contrário, eu acho que somos nós, né? Vou me incluir nisso porque eu acho que a gente somos irmãos, em tese. A gente deveria parar de olhar para o mundo e olhar mais para o espírito, né? Concordo. A gente teria que parar um pouco, né? Porque a rede social, ela é isso, né? Então eu já faço essa prática várias vezes de desinstalar meu Instagram às vezes. Eu não tenho utilizado mais o TikTok, até para você poder se limpar um pouco disso, né? Não se contaminar com esse tipo de A conteúdo. gente recebe muita informação o tempo todo. Energia sagrada demais. Exatamente. De novo, o pai Kleber está aqui. Energia sagrada demais.
Se a gente deixar se contaminar pela energia errada, o que você vai ter no seu dia a dia? O que você vai prosperar para as pessoas, né? E mais um detalhe, não se esqueçam também. Uma pessoa só consegue ser sacerdote, só consegue gostar, só consegue cuidar de outra pessoa se ela gosta de outras pessoas. Sim. O pai Kleber é testemunha disso. Sim. O pai Kleber é um desses. Sim. Tem que gostar de outro ser humano para você poder tratar o ser humano. Aí você entra numa casa, você convive no TikTok, você vê lá os caras se degladiando e falando, igual o Rodrigo falou, as pessoas se tratam mal. E você vai procurar aquela pessoa para resolver o seu problema se aquela pessoa não gosta nem dos próprios deles? Muito Então, arriscado. Sem condição. Né? Exatamente. E detalhe, o Marconi ele fez uma análise brilhante, porque assim, pô, eu não tô curado, eu vou curar você. Né? Eu não tô curado e vou curar você. Então eu acho que assim, você vai procurar um sacerdote? Deve, tá? Deve. Independente de ser eu ou não. Se cura primeiro. É isso. Porque assim, é igual relacionamento. A pessoa tá lá, já passou várias coisas. Várias feridas entreabertas. Aí você junta um outro também que tá cheio de ferida aberta. O que vai dar isso aí? Não, você tem que ter uma pessoa que vai te curar, cara. Pra você ser a cura do outro. Sim. Não, a pessoa é problemática com várias coisas, ela pega uma mais problemática. Não tem solução viável nisso. Exatamente. Você tá entendendo? Porque o que acontece? Eu, quando tive entendimento do que é ser sacerdote, há mais de 25 anos atrás, eu primeiro procurei me curar. Me curar da preguiça, de eu ficar falando mal das pessoas, de eu ficar fazendo fofoca, de eu ficar criticando A, B ou C, de eu querer ser o maioral. Eu comecei a me curar porque, peraí, eu tenho que passar centralização. Mesmo se as pessoas gostarem ou não, se elas curtirem ou não, eu tenho que, no mínimo, ser centrado. Então, aquilo que o Marconi falou é uma coisa interessante, porque você pega os caras, que é uma coisa que Exu nos ensina, né? Em vez de você gritar e você levantar a voz, melhora a sua argumentação. Pensa, pai. A arma dos inteligentes, né? Melhora a sua argumentação, porque você vai num ambiente de rico, se ele estiver esperneando, se ele estiver gritando, se ele estiver rolando, se ele estiver fazendo qualquer coisa, ele é rico. Ele pode. Exatamente. Não que você pobre não possa. Mas é burrice. A gente é mal visto pra caramba. Aí lá vai você gritar, lá vai você berrar, lá vai você descredibilizar toda uma raiz, todo um culto, né? Então, na minha concepção, eu acho que a rede social ela poderia ser uma coisa muito poderosa para nós, ainda mais com toda essa visibilidade de culto afro. Só pelo que eu tô vendo, tá caindo num descrédito, né? Tá sendo descredibilizado. Pelas pessoas que hoje estão no comando de algumas situações. Exatamente. Você tá Pelas entendendo? pessoas. Eu acho que quando uma pessoa vai ter o seu perfil, você que é sacerdote, que é dirigente, tá? Não é uma pessoa que não é um dirigente. Acho que o dirigente, o seguidor não precisa ter coerência. Mas eu acho que o dirigente ele tem que ter, no mínimo, um pouco de raciocínio. Eu estou influenciando outras pessoas. Porque hoje é tudo digital influência. Sim. O que a gente fala aqui vai acabar reverberando na vida particular de alguém. Com certeza. Você tá entendendo? Então, gente, eu acho que assim, vai procurar um sacerdote e ver se esse sacerdote está curado de algumas situações. Porque você vai procurar cura num determinado local e você pode sair cada vez mais doente. Sim. Né? E vamos para a reta final aqui. Tem, né, mais algumas coisas para falar. Vamos falar um pouquinho sobre Exu. Né? Que Exu eu costumo dizer que ele é tudo, né? Não tem como a gente fazer as coisas sem o Orixá Exu na nossa vida. Sua opinião, para depois a gente ir fazendo aquele bate-bola. Há possibilidade de se fazer qualquer coisa sem Exu? De Não. ignorar o ritual de Exu? De não agradar Exu? Lembrando, tá, gente? Para você que é de outro culto, para você que é de outra religião, Exu não é o diabo. Muito pelo contrário. Tá? Não tem nada a ver com o diabo cristão aí, da Bíblia, aquelas coisas aí que foram criadas aí. Ok? E você que estuda o diabo, eu vou dar um toque em vocês. Ele não é esse cara de chifrinho, tá? Vermelhinho, com rapinho de ponta. Ele é muito educado, ele é sedutor, ele tem uma aparência bonita, entendeu? De repente ele tá do seu lado e você nem percebe. Não pense essas coisas que você vê da igreja, aquela gritaria, nego babando, escorrendo e fazendo, acontecendo. Aquilo ali
é debilidade mental, déficit mental. Entendeu? Infelizmente, desde o princípio da humanidade, o diabo tem levado todas as culpas possíveis nas costas. Desde o princípio da humanidade. Tudo é culpa do diabo. O ser humano não tem a capacidade de admitir os próprios erros, ele precisa achar alguém para colocar a culpa. E o pior, adquirindo bilhões de seguidores, porque como é que eu vou colocar Deus e o diabo no mesmo patamar? Isso não existe. Não tem como isso aí. Isso não dá nem para falar, porque Deus onipotente, onisciente, onipresente, o criador de tudo, inclusive ele. Como é que vai ter uma força oposta a ele? Esse é um assunto muito bom. Muito É bom. verdade. Não tem como isso aí. É verdade. Ele é Exu, apenas um ancestral africano que mexe com aberturas de caminho. Entendeu? Lembrando que toda energia da natureza, gente, faz o bem e faz o mal. Toda a energia da natureza tem o polo positivo e o polo negativo. Tem a luz e tem o caos. O caos para alguns pode ser benéfico, para outros pode ser maléfico. A luz pode iluminar muitos, mas pode cegar outros. Não existe uma verdade absoluta dentro de nenhum culto. Não se explica a Deus. O problema dos homens hoje é tentar explicar Deus. Exatamente. Não tem como. Ninguém sabe o rosto, ninguém sabe o formato, ninguém sabe de nada sobre ele. Não dá para ficar sobre deduções. Né? E só para fechar, eu vou passar a palavra para vocês sobre Exu. Deus criou tudo e criou todas as coisas. Só que ele foi tão inteligente, ele foi tão misericordioso com o ser humano, que se acha o centro do universo e não é. A gente é apenas um terceiro planetóide de um sistema solar totalmente esquecível. E que fazem, Kleber? Esquecível mesmo, desprezível às vezes. Que ele criou toda a hierarquia humana e ele deixou as regras escritas para você seguir. Ele deixou as regras do jogo. O ser humano não consegue seguir as regras do jogo e cada um que abre aquele livro para ler tem uma interpretação diferente. O que muito me impressiona. O que muito me impressiona. Você tá entendendo? Sim. A Bíblia não deveria ser interpretativa. Deveria ser uma hierarquia de regra para se seguir, ponto. Vocês estão entendendo? Sim. Se a natureza possui multicores, multifaces, multissabores, multicheiros, por que nós não? Né? Então fica aí o raciocínio de que as regras para a gente seguir e entender esse mundo está ali, mas ninguém segue aquilo. Nem quem se diz dono da verdade da palavra. Brilhante colocação. Exu, é possível algum tipo de ritualística sem ele dentro do culto afro? Sua opinião. Não, é totalmente impossível. Porque Exu é o mensageiro. É o que leva, é o que traz. Então como que você vai conseguir chegar ao seu orixá ou a qualquer orixá que você quer agradar, se você não tiver um mensageiro, quem vai levar a mensagem? Então é impossível você ter alguma ritualística dentro da religião afro, do candomblé, sem você agradar o Exu, sem você conversar com o Exu e ter aquela resposta rápida, muitas vezes, né, do seu próprio orixá, da sua própria entidade. Então, o Exu é o caminho, é a luz, é como o senhor mesmo falou, ele não é esse diabo que pintam aí nas outras religiões, ele é o caminho para nós, ele é quem muitas vezes vai nos dar os conselhos, que vai nos dar a luz, vai nos mostrar onde estamos errando, e muitas vezes é muito mais fácil a gente conseguir falar a resposta mais rápida, né, do nosso problema, a gente falar com o Exu do que o próprio orixá, porque o caminho do Exu ele tá mais próximo da gente, a energia é mais A densa, vibração, né? entendeu? Então ele O dá imediatismo, né? imediatismo, ele é mais, por a energia ser muito próxima a gente, as respostas são mais rápidas. A gente consegue realmente, às vezes, no momento de aflição, pedir socorro a essa entidade, que é uma entidade tão bonita, uma entidade de luz, que está sempre próxima a gente para nos socorrer nos momentos bons, nos momentos ruins. Então eu acho que é impossível você fazer qualquer ato sem agradar Exu, sem reverenciar Exu, sem abrir os caminhos, né? Que é o primeiro, né, de todos os orixás é o Exu, né?
Muito obrigado. Esse programa está sensacional. Esse papo é maravilhoso. Para começar, só para levantar um ponto aqui, vocês acabaram de ver um sacerdote de candomblé falando de Deus e falando da Bíblia, com Sim. todo o respeito e toda a qualidade do mundo. Então, reveja seus conceitos, tá? Isso é muito importante. Com certeza. Exu. Eu aprendi com o pai Kleber de Ogum. Eu já vim de casa de Umbanda, conheço muito dos rituais, pesquisei muito, estudei muito sobre, mas eu nunca tinha entendido a natureza real de Exu igual o pai Kleber nos mostrou e provou isso. Exu é amigo dos homens. Exu é a energia mais próxima do ser humano dentro da espiritualidade, é Exu. E nós temos N qualidades de Exu para cuidar de N qualidades das necessidades do ser humano. E o pai fala uma coisa que é verdade. É muito interessante isso. Orixá não, às vezes, né? Não vou pôr que é sempre, mas às vezes o orixá não olha para nós. Exu está sempre olhando por nós. Fato. Isso é muito interessante. Tudo que você faz, ele é o companheiro de fato, ele é o que traz a mensagem, que leva a mensagem, é o que abre o oráculo, é aquele que te dá caminho, aquele que limpa o caminho, aquele que limpa os seus problemas, aquele que te livra de furada. Exu. Aquele que conduz o próprio sacerdote a fazer determinados atos no ori da cabeça das pessoas, cuidar de uma doença, passa a energia de um banho, entendeu? Eu sou muito grato por ter conhecido o Lorde, por ter conhecido Maria Padilha com o pai. Sim. E eles, tudo aquilo que foi dito dos caminhos, tudo aquilo que eles preveem, que eles nos orientam, cara, é fatal, acontece. Eles são as energias que são mais simpáticas ao ser humano, né? Mais próximas às próprias necessidades nossas. E interessante, eu tenho essa tese, eu não sei se isso é verdade, mas o pai fala muito disso, eu acho muito interessante. Mistificaram o poder de Exu para tirar o poder dos homens. É bem isso. Bem isso. Transformaram o Exu em um problema, em um diabo, em alguma coisa, para que ele não abra a cabeça das pessoas. E as pessoas que se encontram com o Exu, que se encontram com o culto e que fazem a coisa de dentro, de coração, né, que estão abertas àquela energia, só prosperam, resolvem seus problemas, se curam das doenças, têm vida feliz, têm vida próspera. Mais independente. Mais independente. O pai fala muito poder, força, independência, Energia. viver, né, viver com alegria, com prosperidade, com amor. Poxa, os desejos básicos do ser humano. E são as propostas de Exu para nós, né? Cuidar das coisas. E a maioria das pessoas não dá nem a oportunidade. Interessante, o pai falou uma coisa, né? Você pega uma gira de Exu, a gira de Exu sempre é a Sempre tá mais, cheia. né? A procurada. Faz. Mais... E às vezes as pessoas não sabem nem explicar por quê. Por quê? Porque Exu é o mais próximo do ser humano. Sim. Exu é a energia que está mais próxima da gente. Então a gente acaba buscando mais isso. Isso é verdade. E é como eu falo, independente do orixá, Exu é tudo. Você vai mexer com ele, algum tipo de resposta vem. Né? Seja através da área da comunicação, seja da área dinâmica, seja você que está precisando de emprego. Eu acho que Exu hoje se tornou um dos orixás mais populares do mundo. A gente não está nem englobando aqui a entidade, nós estamos falando do orixá, tá? Que a gente já falou de entidade em outros episódios antigos. E na minha concepção, tudo que você fizer comece por Exu. Né? Respostas, proteção, caminho. Principalmente essa questão do nosso meio, que é um atacando o outro, né? O que agora a coisa saiu da esfera de magia para ataques verbais, né? Para exposição. Entendeu? E Exu, sim, ele pode proteger você disso, ele pode privar você disso. Eu acho que aquela pessoa que tem o Exu muito bem cultuado, o Exu muito bem cultivado, ele pode, de alguma forma, alcançar índices de vida bem interessantes. Né? A gente vem de alguns trabalhos, né, com Exu E eu sou testemunha. recentes, né? A gente É verdade. tá vendo a vida de muitas pessoas mudar. Incluindo a minha. Né? Porque a gente acaba agradando Exu, a gente acaba meio que agraciado também, né? Só que Exu é aquilo, você não pode ter medo, você não pode ter restrições, você tem que estar atento a todo momento, porque ele vai colocar a oportunidade, ele vai colocar o cliente na loja, ele vai colocar aquela vaga que você está querendo, mas você tem que estar afim, você tem que estar disposto. E uma coisa que é fundamental, nunca esquecer de agradar Exu. Exu gosta de ser agradado, ele gosta de olhar que, olha, ele me deu muito.
Você pode ter certeza que ele vai. E assim, não só Exu trabalha a troco de pagamento, dependendo do que você ofertar, Exu ele abençoa a oferenda bem feita, porque ele tem um problema. Se você faz uma ritualística, uma forma, uma coisa meio torta, meio descabida, você vai ser punido. Não à toa ele carrega o ogó, ele carrega aquele bastãozinho que é pra punir a oferenda mal feita. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você vai lá em Exu, por exemplo, que a gente está conversando de energia a todo vapor. Você agrada o seu Exu independente do caminho de Exu. Você vai lá, se agrada, faz toda aquela ritualística. Aí ele vai te dar um up, né? Ele vai te dar aquela baita energia. Aí você joga lá no ralo. Ou seja, você trouxe ele, você atraiu ele, você fez com que ele adentrasse a sua vida para você desfragmentar sua vida e sua energia com porcaria. Então não tem como você ir pra frente. Né? Tanto é que a gente tem muitas artistas do meio artístico aí e tal, que cultuam Exu e são muito bem sucedidas, porque eles não... Eles sabem, né? É que é o que a gente conversa, né, muito no privado. Eles sabem entrar, sabem sair como uma sombra, sem precisar ser notado. Você tá entendendo? Porque infelizmente hoje o que acontece no mundo, eu tenho Exu. Exu não gosta de ficar sendo exposto, cara. É verdade. Faça seu ebó, faça a sua oferenda, ó. E caminhe. Vocês estão entendendo? Então é uma dica de um sacerdote aqui, com esse papo maravilhoso que a gente tá tendo aqui, a gente já tá aqui na reta final. Porque, o que acontece? Infelizmente hoje, eu vou deixar vocês dar uma rodadinha final, que a gente já tá bem em cima. O ser humano hoje, ele, inclusive, eu quero agradecer meu aniversário mais uma vez, ele busca aprovação externa. Às vezes o ser humano, ele já ganhou, ele já tá por cima, ele já tá com tudo que ele precisa ali na frente dele, mas ele quer procurar algo que não é da alçada mais dele. É a hora que ele acaba jogando a vida fora. É a hora que ele acaba perdendo o jogo. E essa questão da aprovação externa, que eu falo pra vocês, vocês não tem que ficar se preocupando com a opinião alheia, porque hoje em dia o ser humano, e peça muito a Exu que isso aconteça, ele procura, você dá uma opinião arbitrária, você dá uma opinião ao contrário daquela pessoa, ser atacado. A pessoa não entende que ela pode receber uma crítica, receber crítica, não ser ofendido. Que hoje as pessoas não criticam, elas ofendem. Né? Tem uma diferença. Entendeu? E a minha rodada final é o quê? Você tem que se focar em si, ou você tem que ficar procurando aprovação alheia, aprovação externa? Não. Antes de vir pra cá, tava até tendo uma conversa em casa, né? Aprendi mais uma com o senhor. Um dos melhores ebós é a boca fechada. Então, eu acho que essa é a lição. Acho que essa é a lição. A gente não tem que procurar nenhuma aprovação externa. A gente tem que viver a nossa vida, a gente tem que focar em resolver os nossos problemas e principalmente em ser feliz. E a felicidade, ela não nasceu para ser compartilhada, ela nasceu para ser vivida. Então, acho que a gente tem que focar na nossa vida, nos nossos objetivos. Como o senhor acabou de falar, Exu não gosta de ser exposto. Então, assim, tudo que as suas conquistas, se o seu Exu tá abrindo seus caminhos, não fica se expondo, não coloque em rede social, não fique contando para um para outro, porque aquela magia é sua, aquele encanto é seu. E o outro, muitas vezes, não tá olhando de uma maneira positiva, tá com inveja, tá com alguma coisa. E aí, de repente, aquele olhar, aquela maldição, pode fazer toda aquela sua conquista ir pro ralo. Isso acontece bastante. Entendeu? Fato. Muito bom. É isso aí. Além de eu compartilhar exatamente aquilo que o Rodrigo falou, Otô, silêncio, segredo, né? A gente volta, né? A gente fala de sociedades secretas, né? De coisas secretas. Por que o poder é das sombras? O poder é secreto, o poder é... Né? A gente sempre fala, né? Iniciação. A gente não vê o rosto dos poderosos do mundo. Não. O pai fala muito disso. A gente não vê o rosto dos poderosos do mundo. Né? E eles vivem, fazem todo tipo de coisa e ninguém fica sabendo. Exatamente. Não tem ninguém pra julgar. Né? Eu vou deixar você concluir. Não tem ninguém pra apontar. Você não pode fazer isso. Você fez aquilo e vive maravilhosamente bem. E manipulam as peças, porque senão eles comandam o mundo. Ninguém fica com ética, ninguém fica com joguinho, que isso, que não pode, que é... Não! Foi e viveu. Né? Pode concluir. Perfeito. Mais legal, entendeu? Perfeito. Depois que você começa a entender isso, a gente fala, vou voltar um pouquinho, só para unir um assunto no outro. A gente falou de rede social agora. As pessoas esquecem que quando ela se expõe na rede social e tem alguém olhando para a figura dela, tá passando o quê?
Energia, intenção. Qual é a intenção que a pessoa que está vendo a sua foto está pensando em você lá? Aí ela está vendo você, você vai lá e posta tudo que você consegue na internet, né? Aí saiu e fez, saiu com Jet fulano, jet ski, o barco, a balada, não sei o que, tá. De repente, no mês que vem, acabou o dinheiro, eu tive problema, fiquei doente, a mulher brigou. Isso veio do nada. Não, né? A Não. gente sabe exatamente. Indução. Que é uma das coisas que o pai ensina para nós também. Gente, segredo do poder: silêncio. Viva a sua vida, procure viver a sua vida, aproveitar a sua vida. A gente estava falando sobre isso agora há pouco tempo, né? Um ser humano não consegue viver muito mais do que 80 anos, com qualidade de vida, com Exato. saúde, não sei o que. Exato. Por que você vai perder tempo de cuidar da vida dos outros se tem tanta coisa boa para viver na sua vida? A gente aprende isso com o Pai Kleber Jogando. E assim, pra fechar, tá? Obrigado pela companhia de vocês. Logo menos a gente tá voltando. Você tem uma vida só. Você não se respeita. Você não se respeita, você se priva de viver. Se priva de fazer coisas que de repente você quer fazer. Lembrando, sempre olhe as consequências. É só isso. Sempre olhe as consequências. Você vive como a sociedade quer, como a sociedade manda, como os algoritmos induzem você a postar, a escrever, a partilhar seus sentimentos. Você vive como, de repente, seu filho, sua filha, seus parentes querem. Você não pode vestir o que você quer, você não pode comer o que você quer, você não pode fazer nada do que você quer. Só que quando você pisca o olho, a vida passa muito rápido. E de repentemente você já não vai ter mais tempo de ser aprazível, de ser atrativo ou atrativa, e não tem mais um tempo de recuperação. Eu sempre falo que as escolhas levam às consequências, mas como é que você está aprendendo a lidar com essas consequências? Você está evoluindo, você está decaindo, você está declinando, você está prosperando. É uma autoanálise de ciclo de aniversário. Porque a cada ciclo eu estou cada vez melhor. Para mim, não para os outros. Porque eu vivo. Eu faço aquilo que eu quero. Não tem essa, não pode, não dá, não vai, não viaja, não pega... Não. Você tem que ter essa doutrina de fazer o que é melhor para você. Não o que é melhor para os outros. Então, fica a dica aqui, tá? Para vocês que, infelizmente, ainda vivem nos muros dos seus pensamentos, das suas atitudes. As pessoas que comandam esse mundo, elas não são justas. Elas são sujas, baixas, vis, mas controlam todos nós. E nós seguimos pessoas que a gente nunca nem vai ver o rosto. Eles prosperam, eles casam, eles compram um carro, eles saem com Deus e o mundo, e tudo bem. Eu, você, Marconi, nós não sabemos o que acontece. Você, por algo que você coloca na mente, você perde toda uma glória que poderia ser sua. Logo menos a gente volta. Obrigado pela participação de vocês dois. Muito obrigado, pai. agradeço. Que algum possa abençoar vocês. Mais uma vez, parabéns, pai. Até a próxima. Viu?